Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e 8. Bendito é o nome do Senhor. Diga comigo, é hoje. Essa é a mensagem. É hoje. Eita glória. É hoje. É hoje, meu irmão. Não sei o que você pediu para Deus, mas é hoje. Eu não sei qual é o teu milagre, mas é hoje. Eu não sei qual é a tua dor, mas é hoje que os céus vão entrar com provisão. Em nome de Jesus. Este é o título da mensagem. É hoje. Hebreus 3, 7 e 8 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Quero ler um outro texto, que está em Êxodo, no capítulo 14, versículo 13 e 14. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Que desafio tremendo, queridos. Pare de se preocupar. Pare de ficar com insônia. Para de perder a paz. Porque hoje, Deus pode tirar toda a angústia, toda a dor, toda a inquietação. É hoje, queridos. Não é amanhã. Não é semana que vem. Agora, há uma condição para que o milagre aconteça hoje. Queridos, nós vivemos dias de uma algazarra religiosa. Eu até tinha pensado em colocar esse nome, mas eu falei, acho que não tem muito a ver na mensagem, né? Dias de uma algazarra religiosa. Nunca o mundo teve tantos livros disponíveis online como nós temos hoje. Nunca tivemos tantas mensagens disponíveis, de tantas as formas. Nunca nós tivemos tantas pregações disponíveis. Nunca tivemos tanto material ao nosso alcance. Não lê quem não quer, não ouve quem não quer, não estuda quem não quer, não aprende quem não quer. Porque a quantidade de material disponível gratuitamente é impressionante. Mas sabe o que acontece, queridos? Em meio a todo esse material disponível, há uma algazarra religiosa. Há músicas religiosas, há mensagens religiosas, há informação religiosa. O mundo nunca foi tão religioso e menos crente, verdadeiro, fervoroso e fiel no relacionamento diário com o Senhor. Por quê? Porque a religiosidade é demoníaca. E eu não estou falando da religiosidade de outras religiões. Eu estou falando de um cristianismo religioso. E não estou falando de catolicismo. Eu estou falando de igrejas evangélicas que se tornaram religiosos, frequentadores de igreja, e acha que porque está dentro de uma igreja vai garantir o céu. E acha que porque está participando de alguma atividade. Meu irmão, nunca fomos tão religiosos, mas tão vazios de essência de relacionamento com Deus. Dias de algazarra religiosa. Ouvimos músicas demais, mas elas não nos mudam. Ouvimos mensagens demais, mas elas não nos mudam. É impressionante. É impressionante a quantidade de material disponível, mas nada é exagero, né? Mas a quantidade de música, de mensagem que realmente está fazendo alguma diferença é muito pouca. Por quê?
Porque a quantidade de material religioso, sem essência de Deus, é enorme nos nossos dias. Está tão banalizado, queridos, que programa, há muito tempo eu não vejo, glória a Deus, mas programa que tem aquela quantidade de mulher seminua, vem cantores evangélicos cantar músicas de adoração. Em palcos consagrados a demônios, palcos dedicados a demônios, e os crentes estão lá. Quando isso começou, eu achei lindo. Eu falei, uau, que tremendo. Mas eu não tinha entendido como o principado religioso estava agindo. Eu não tinha entendido. Lá atrás, quando eu vi isso as primeiras vezes, eu achei que era algo maravilhoso, achei que era uma conquista. Que coisa linda o que está acontecendo. Naquele lixo do Faustão, crente indo cantar uma música linda que fala do poder de Deus. Que tremendo. Queridos, que triste, que muito triste. Porque essas músicas não têm feito diferença nenhuma na vida de ninguém. Produziu uma religiosidade, produziu um sincretismo, produziu sangue de Cristo. Meu irmão, é hoje que Deus quer te libertar da religiosidade. É hoje que Deus quer deixar claro para você que Ele quer ter um relacionamento com você, relacionamento direto. Ele fala, você escuta e obedece. Ele te fala, você presta atenção no que Ele está falando e você decide mudar. Isso é relacionamento. Porque enquanto Ele está falando e nada muda na minha vida, nós não estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de religião. Estou exposto a uma religião que não me atinge, que não muda nada em mim, que não transforma meu casamento, que não transforma a minha vida, que não muda minhas finanças, que não muda a minha história. Isso é religiosidade. E em nome de Jesus, esse principado vai cair. Em nome de Jesus. A tua vida precisa ser uma vida de relacionamento com Deus. Deus fala hoje. É o mesmo Deus que falou para Moisés na sarça. É o mesmo Deus que falou para Elias através de uma brisa suave. É o mesmo Deus que falou com Samuel no tabernáculo. É o mesmo Deus, queridos, o mesmo Deus que falou com Saulo no caminho. É o mesmo Deus que já falou com você algumas vezes. Ele quer continuar falando. Hoje, agora, Ele sempre falou, queridos, e Ele continua falando. A Bíblia diz que no passado Ele falou pelos profetas, Ele falou pelos nossos pais, e hoje Ele fala através do Espírito Santo de Deus. Mas Ele fala através das circunstâncias. Talvez alguma circunstância difícil que você esteja experimentando foi a única maneira que Deus conseguiu para conseguir falar com você. Falou através da pregação, falou através de um louvor, falou através da palavra, falou através da leitura da palavra e nada. Então Ele mexe com alguma circunstância, você continua não ouvindo. Ele cria uma outra circunstância, você continua não ouvindo. De repente, perde o emprego. Ah, como corre para Jesus nessa hora. De repente, uma situação séria, precisa de dinheiro. Cadê o dinheiro? Ah, como a gente para ouvir nessa hora. Ele fala através das circunstâncias. Não que Ele queira usar esse método. É que como um bom pai, que ama seu filho, Ele pega a vara e corrige. Bem diferente dos pais de hoje. Você já percebeu que hoje toda criança é hiperativa? Na minha época de criança, a hiperatividade era tirada na vara. Rapidinho parava com a hiperatividade. Rapidinho a hiperatividade acabava. Hoje toda criança é hiperativa. Sabe quem são os hiperativos? Pais que precisam ser tratados para aprender a ensinar seus filhos. Porque a hiperatividade não tem uma boa surra que não põe uma hiperatividade no lugar. Não tem, queridos, não tem. É muito diferente crianças que realmente têm problema, como autismo, tem uma série de situações que não se resolve.
né? Porque nós estamos falando de problemas sérios. Então, de cada 10 crianças que acha que é hiperativo, eu tenho certeza que 9 não é. Mas realmente tem problemas e que não se resolve com boas varadas. É uma outra situação. Isso é raro, queridos. Mas a psicologia de hoje, a pedagogia de hoje, ensinou que os pais não podem dar palmada, não podem dar uma varadinha, tem que deixar a criança ser ela, natural. Falar o que vem à cabeça, fazer o que gosta. E aí vai na casa da avó, risca tudo, vai na casa do tio, quebra tudo, vem na igreja, pula e sobe, pinta e borda. E parece que está tudo normal. Não está normal, meu irmão. Não está normal. Se Deus diz que Ele açoita e corrige quem Ele ama, lógico que é uma linguagem figurada, mostrando que, se preciso for, para você aprender uma boa lição, Deus vai permitir circunstâncias para te trazer para perto. Quanto mais nós pais precisaríamos pensar seriamente nisso. Hoje Deus está falando. Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Está falando de um Jesus que ainda não faz parte da vida de alguém. E está falando para crente, queridos. Nós usamos isso evangelisticamente, mas não é. Ele está falando que está batendo a porta do coração da igreja. Por que ele está batendo a porta? Porque ele não está dentro. Porque ele não é Senhor. Porque ele não é Salvador. Mas já é crente, já é batizado, já está na igreja. Mas não teve experiências profundas, transformadoras com esse Jesus. Ele está batendo a porta. Se abrir a porta e deixar entrar, deixa eu te falar uma coisa importante. A religiosidade criou outras portas. A religiosidade criou outras portas. E muitas pessoas têm entrado por outras portas, que não pela porta que é Cristo. E aí não muda. E aí não transforma. Segundo ponto importante, queridos. Primeiro é, hoje Deus fala. Segundo ponto importante, hoje Deus derrama o seu livramento. Ainda. É hoje. O segundo texto que nós lemos, e eu quero repetir. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. O desafio é: confie no Senhor. O que Deus traz dessa palavra para Moisés, para o povo, é essa relação que vocês tiveram com os egípcios por todos esses séculos. Essa relação nunca mais vai acontecer. Os egípcios que vocês estão vendo hoje como senhores, como chicoteadores, como dominadores, como seus executores, nunca mais essa relação vai existir. O que o Espírito Santo quer falar para você, para mim hoje, a relação que você tem com o vício não precisa nunca mais ser igual. A relação que você tem com o pecado hoje pode cessar. A relação que você tem com o medo, com a inconstância, com a insegurança, com a falta de recurso, com os limites, com a doença, o teu casamento que é uma porcaria, hoje pode cessar este problema. Se você receber essa palavra em fé e se apropriar dela, como aconteceu com essa palavra liberada para os egípcios, estava dizendo: os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver da mesma forma, porque a escravidão foi tirada, porque o grilhão foi quebrado, a cadeia foi quebrada. Hoje o Senhor pode quebrar o que te prende. Hoje o Senhor quer destruir o que te amarra. Hoje o Senhor quer destruir o que impede a tua vitória, a tua bênção, a tua saúde, o teu crescimento, o teu favor que espera do Senhor. É hoje. Hoje Ele quer derramar livramento sobre mim e sobre você. Paulo, escrevendo para a igreja aos Coríntios, ele diz: o Senhor não dá para você provação que você não possa suportar. Queridos, escute. Se Deus não tivesse colocado limite no diabo, nós já tínhamos sucumbido há muito tempo. Nós não estamos em pé porque oramos.
Nós não estamos em pé porque jejuamos. Nós não estamos em pé porque lemos a Bíblia. Nós não estamos em pé porque um dia nos convertemos e nos entregamos a nossa vida para o Senhor. Nós estamos em pé porque Deus continua colocando limite no diabo. Ele não pode te tocar, a não ser que você abra portas. E muitas vezes nós abrimos portas, o capeta vem para destruir, Deus diz: não, eu vou dar mais uma chance a ele. Entende isso? Queridos, Davi tem um livramento incrível, incrível. Ele está com seus homens indo por um lado da montanha, e de repente Saul fica sabendo, e Saul vem pelo outro lado, divide o povo, cerca para aqui, cerca por aqui. Quando ele cercou Davi e seus homens, está pronto para destruí-los cabalmente, sabe o que Deus faz? Deus envia os filisteus contra Saul por outro lado, e chega um mensageiro correndo: Saul, Saul, os filisteus estão prontos, vieram de muitos lugares, e agora nós temos que voltar. E eles voltam, e Davi recebe um grande livramento. É assim que acontece conosco, queridos. Quantas vezes Satanás armou um cerco para te derrubar violentamente. Eu quero que você comece a lembrar de situações que você se envolveu em pecado, em mentira, em roubo, em engano, em suborno, em problemas seríssimos. E Satanás tinha desenhado a tua destruição. Satanás tinha desenhado o seu fim. Mas Deus, sobrenaturalmente, enviou um exército. Falou: capeta, aqui não, ele é meu. Não tenho dúvida disso, queridos. Não tenho dúvida. O exército do Senhor veio e ele disse: é meu. Eu paguei o preço na cruz. Eu paguei um preço altíssimo. É propriedade minha. Você não toca. Não tenho dúvida, queridos, que alguns de nós era para ter morrido, mas Deus não permitiu. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele te ama e Ele tem um plano lindo na tua vida. Nós recebemos, hoje é dia de livramento de Deus na tua vida. Hoje é dia do sobrenatural de Deus na tua vida. Terceiro ponto, hoje o Senhor quer salvar. Hoje o Senhor quer renovar, hoje Ele quer restaurar, hoje Ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Lucas 19, conta a história de Zaqueu, um homem pequeno, baixo, e ele vê Jesus vindo com a multidão, e ele percebeu que por onde ele estava vindo, ele ia passar em determinado lugar, e ele corre. Ele sabia que Jesus iria passar na rua Urânio, número 76, e ele corre. E ele se posiciona num lugar estratégico, porque ele quer ver Jesus. Então ele sobe na árvore. E ele recebe um convite incrível. Jesus chega e fala: hoje me convém pousar em tua casa. É hoje que Ele quer salvar. É hoje, queridos. O cego Bartimeu começa a gritar. O texto diz que ele gritava em alta voz, mas o texto diz também que as pessoas gritavam, censuravam agressivamente. O original traz essa ideia. O censurava agressivamente. Eu imagino que se seria, mas cala a tua boca, Jesus não vai te atender, de forma agressiva. Mas de repente Jesus escuta, e o texto diz, queridos, que Jesus para chamá-lo. Pode trazer ele aqui. Você está recebendo um convite de Jesus hoje. Vem, é hoje. Posso mudar a tua história, posso mudar a sua história. Ele tem o poder de fazer isso. Ele pode fazer isso. Aleluia. Nós estamos falando de dois homens, um mendigo e um homem classe A da sociedade. Se fosse em Rolândia, ele morava para lá da linha, e o cego Bartimeu morava para cá da linha.
Tem essa história em Rolândia, não sei se vocês já ouviram. Zaqueu, do lado de lá da linha. Cego, Bartimeu, do lado de cada linha. 2 homens, na mesma cidade, Jericó. E Jesus igualmente se importa para atender os 2. Igualmente. Ele para. E foi tão impactante, queridos, tão impactante. O que este homem recebe, que o texto diz que ele jogou a capa. A capa que ele usava representava a capa que ele estendia, aonde as pessoas colocavam moedas. E ele recolhia, guardava, à noite se cobria com a capa. Durante o dia estendia a capa, aonde as pessoas colocavam as moedas. É muito interessante, queridos, que no original, esse curou, te salvou, traz a ideia de restauração física e espiritual. Ele teve um encontro com Cristo, e a partir daí ele começa a seguir Cristo. Diz a história que ele, não a Bíblia, mas a história registra que ele seguiu Jesus até Jerusalém, e ele se torna um dos discípulos. E eu não tenho dúvida que ele deve ter levado muitos a conhecer Jesus, que ele deve ter falado: gente, foi incrível, eu era cego, mendigo, eu estava numa situação horrível, mas eu tive um encontro com ele, ele mudou a minha história, eu segui sua caravana até Jerusalém, onde ele foi morto, eu vi ele ser crucificado, mas eu também falei com ele, porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele mudou a minha história, ele pode mudar a tua história. Esse cara tem um testemunho lindíssimo, queridos, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Aleluia. Diga: é hoje. Alguns de nós, queridos, ficamos procrastinando. Eu quero me jogar mais em Deus, mas a partir do ano que vem eu vou fazer isso. Eu quero me jogar mais em Deus, mas eu vou esperar o semestre que vem. Não, no mês que vem eu vou fazer. Sabe igual os gordinhos que ficam fazendo propósito de caminhar, de andar. Estou vendo alguns gordinhos. Vira fazendo propósito, né? Igual eu. Não, vou começar a caminhar. Hoje eu falei para a Elô, eu tenho que começar a caminhar. Ela falou: eu já estou caminhando. Eu falei: não, vamos caminhar então. E aí não, segunda-feira nós começamos. Não, segunda-feira da semana que vem, não é amanhã. Entende? Vai deixando, queridos. Vai deixando. E deixa eu te falar como isso é grave. Tem pessoas aqui que sabem que precisa de uma mudança, que sabem que precisa de uma libertação. O Espírito Santo já falou com você para procurar alguém e confessar. E você está esperando. Amanhã, depois da manhã, mês que vem, está esperando. É hoje que Deus pode começar algo sobrenatural na tua vida. E Ele quer começar, mas é hoje. Não espere para amanhã, não deixe para depois. Queridos, a restauração do teu caráter é urgente, a restauração do teu casamento é urgente, a cura emocional é urgente, a tua salvação é urgente. Então, é hoje. É hoje. Precisa ser hoje. É hoje que Deus quer salvar a tua vida. É hoje que você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e ter a tua história modificada. É hoje. E último item: hoje o Senhor quer nos restaurar. É hoje. Tem 2 histórias lindas na Bíblia. Primeiro, a história de quando Raquel se tornou mãe. Ela vivia oprimida, porque ela não tinha filhos. Para Israel, para aquela história, para esse contexto social, a estéril era sinônimo de amaldiçoada, era sinônimo de desprezada. A mulher estéril que casava e não dava filhos ao seu marido, rapidamente ela arrumava uma segunda esposa. E a partir do momento que aquela segunda esposa lhe dava filhos, a estéril
era desprezada. Nós estamos falando de uma mulher que viveu anos experimentando o desprezo do seu marido, a indiferença. E não porque o marido não a amava, mas pelo contexto. A sua irmã, que tinha dado muitos filhos ao seu marido, a desprezava. Ela então permitiu que sua serva tivesse filho do seu marido, porque seria meio que dela também o filho. Mas quando a mulher ficou grávida, começou a humilhar a sua senhora. E quando nasceu a criança então, aí que a tristeza foi completa. Mas o texto registra em Gênesis 30, que Deus deu a graça de Raquel ser mãe. E quando o filho nasce, ela põe o nome de José. Sabe o que significa? O Senhor tirou a minha vergonha. O Senhor tirou quem me afrontava. O Senhor deu-me alegria. Hoje, o Senhor pode mudar a tua sorte. Hoje. Não é quando você sair daqui. Não é quando você chegar em casa. Não é amanhã. É agora. Ele pode entrar na tua vida, fazer algo tão tremendo, tão maravilhoso, e você ter a tua sorte mudada. Hoje, Ele quer te restaurar. Hoje, tem um texto que eu quero ler, está em Isaías. Isaías 54, capítulo 4, diz: não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude, não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Uma palavra profética para ajudar, falando de quando estava aprisionado no Egito, falando de quando voltou viúva, Israel, Judá, para a Babilônia. Mas esta palavra é também uma palavra para mim e para você. Deus dizendo: o que eu posso fazer na tua vida, nem olho viu, nem chegou ao coração de alguém, nem ninguém ouviu. Tão grande, tão maravilhoso que é o que Deus pode fazer na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, porque Ele tem o poder de fazer. Ele tem o poder de mudar a nossa história e fazer algo tão tremendo, tão grande, tão maravilhoso, que nós não vamos lembrar do passado. Eu brinco com algumas pessoas, quando está falando de alguma dificuldade financeira, é brincadeira, guarde isso, é brincadeira. Eu digo assim: se já fui pobre eu não me lembro, mas deve ser horrível, né? Mas é brincadeira, que eu sei o que é isso. Mas é brincando. Eu falo assim: eu já fui pobre, eu não me lembro, mas deve ser horrível. Mas é uma brincadeira, você que está me ouvindo, é só uma brincadeira. Mas deixa eu te dizer, Deus pode fazer algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão grande, que você vai alimentar muitos, se um dia você teve fome. Que você vai ajudar muitos, se um dia você precisou ser ajudado. Que você vai levar cura a muitos, se um dia você precisou de cura. Você vai levar libertação a muitos, se um dia você precisou de libertação, porque Ele tem o poder de mudar a sorte de todos aqueles que decidem se relacionar numa vida de dependência com Ele. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento diário com Deus. Relacionamento diário com o teu Deus, é isso que pode mudar a tua sorte, mudar a tua história. Bendito seja o nome do Senhor. Josué capítulo 5, versículo 9, diz assim: 5, versículo 9, diz assim: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Hoje removi a vergonha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje removi o opróbrio. Significa,
removi a desonra, a injúria, a afronta, a tristeza, a angústia. Hoje, Deus está removendo a sua dor, seja ela qual for. Quem recebe, diga amém. Eu creio. Queridos, esta palavra é para quem crê, esta palavra é para quem recebe, esta palavra é para quem deposita confiança no Senhor, essa palavra a quem espera que Deus pode entrar com uma provisão sobrenatural, Deus pode mover de forma sobrenatural hoje. Hoje, queridos, é hoje, não é amanhã, é hoje. Porque nós estamos falando de uma realidade espiritual, é hoje. Qual é a área que você precisa de uma restauração? Qual é a área que você precisa de um milagre? Fica em pé, igreja. Qual é a área que você precisa de uma ação sobrenatural de Deus? Qual é a área que você tem passado vergonha? Qual é a área que você tem sido humilhado, humilhada? Qual é a área que você necessita de uma ação sobrenatural de Deus? É hoje. Aleluia! É hoje. Você que nos acompanha ao vivo agora, ou vai ter acesso a esta mensagem depois, é para você esta mensagem. Se ela chegou até você, é hoje que Deus pode mudar a tua história, trazer renovo, trazer cura, trazer libertação, trazer o dinheiro que você precisa, trazer os recursos que você necessita, mudar teu casamento, mudar tua família, mudar tua profissão, te promover. É hoje que Ele pode fazer o milagre que você precisa. Aleluia! Ele tem o poder de fazer. Não temas, porque hoje Deus está te alcançando para te dar livramento. Hoje Deus está te encontrando para te curar, para te salvar, para te libertar, para restaurar teu casamento, para mudar a história da família, para mudar a história das finanças, para mudar a história profissional. É hoje. É hoje.